Olhamos agora para os temas quentes da semana com António Capucho, autarca municipal independente. Muito boa tarde, bem-vindo à edição do Meio-Dia. Começando pela reação de há instantes de António Costa, quando ele diz que Passos Coelho acha que pode usar e abusar da impunidade que o Presidente da República lhe ofereceu. Acha que é isso que está a acontecer? Bom, eu acho que ambos têm reações tardias, ou seja, quer Passos Coelho, quer no caso da Tecnoforma, quer neste caso, no caso da Tecnoforma nem sequer deu as explicações que se exigiam até hoje, quer neste caso se atrasou imenso, como o próprio António Costa vem agora a público, depois de ter sido um bocadinho pressionado internamente por ter estado calado. E até externamente pelos jornalistas, com reações bastante também intempestivas perante os jornalistas. Eu penso que ele quis deixar o assunto desenvolver-se para perceber melhor o que se estava a passar. Seja como for, o problema de facto aqui tem a ver, em primeiro lugar, a gênese disto tudo tem um pouco a ver com, como disse um comentador político ontem, com o tipo de empregos e de maneira de estar na política e no mundo empresarial do Primeiro-Ministro, que favorece estas situações. Em segundo lugar, com, digamos, com uma certa prepotência pelo facto de, perante situações que, obviamente, ele tem que esclarecer imediatamente e que devia ter imediatamente pedido desculpa, porque tem uma gravidade, apesar de tudo, relativa, deixa os assuntos arrastar-se até que, enfim, as dúvidas começam a volumar-se e a agravar-se. Porque Passos Coelho já se justificou por várias vezes, mas as justificações que ouviu não chegaram? Ainda não chegaram, e nomeadamente ele ainda não respondeu às perguntas. Uma coisa é justificar-se por iniciativa própria, outra é responder às perguntas concretas que lhe fazem, porque é que ele não responde e põe a maioria a recusar a resposta às perguntas da oposição. Isto obviamente é porque denuncia que há ali alguma fragilidade, e isso é pena. Isto já vem um bocadinho no seguimento de uma situação mais antiga e que não tem diretamente a ver com esta, mas a maneira de estar é igual, com o caso Relvas. Ele deixa arrastar aquela situação até à podridão total, prejudicando gravemente a sua imagem, porque não se percebeu como é que foi possível deixar aquela situação chegar até onde chegou. Portanto, insisto, mais do que a própria gravidade da situação, que tem contornos de gravidade designadamente pelo facto de ele ter causticado os portugueses, designadamente aqueles que eram relapsos a pagar os seus impostos, atrasavam, que foi extremamente brutal em certas coimas e multas de coisas menores, que, por exemplo, recusou umas situações que foram levadas à Assembleia da República no sentido de evitar penalizações mais fortes em relação a contribuintes pobres. Por exemplo, as penhoras de casa própria. As penhoras de casas é um caso típico. Tudo isto vai contra e vai agravar esta situação que, apesar de tudo, insisto, tem uma importância relativa, e a importância maior é-lhe dada pela própria inabilidade do Primeiro-Ministro em não imediatamente pedir desculpa, em não imediatamente tentar esclarecer e vir, designadamente, com aquela intervenção tristíssima, passar a bola e lançar o odioso para o ex-primeiro-ministro, misturando dois assuntos que não tinham nada a ver um com o outro. Já vamos olhar também para a reação de José Sócrates. Hoje, Passos Coelho voltou a justificar-se, mas desta vez em relação aos 5 processos do Fisco, para além das dívidas à Segurança Social já prescritas, e veio dizer que houve anos em que ele entregou declarações e pagamentos fora de prazo, com coimas e juros, umas vezes por distração, outras vezes por falta de dinheiro. Distraiu-se 5 vezes? Pois é um bocadinho estranho, né? Mas vamos ver, tem a gravidade que tem, apesar de tudo. Num Primeiro-Ministro é grave, num Primeiro-Ministro que repetidamente, ao longo de 5 anos, não paga a Segurança Social, ignorando a obrigação de o fazer, que eu não conhecia ainda as justificações dele, sei que já estão publicadas, mas não tive a oportunidade de as ler. Porque são duas situações que acumulam. Primeiro, a polémica em torno das dívidas à Segurança Social e agora 5 processos do Fisco, já com dívidas pagas, mas... Para alguém que está em tirocínio para Primeiro-Ministro, como toda a gente sabe, que era essa a grande ambição dele, que esteve na Assembleia da República uma data de anos, que tem um percurso político desde muito jovem a acompanhar todas estas situações e que depois se apresenta como candidato a Primeiro-Ministro e está no poder nos últimos 3, 4 anos, é realmente uma evidência da sua quase que responsabilidade a propósito das suas obrigações fiscais e parafiscais. Tendo importância política este episódio, justifica-se o pedido de demissão agora exigido por Manuel Alegre? Eu acho que sim, e vou-lhe explicar porquê. Porque acho que era a maneira que lhe convinha a ele
para sair desta embrulhada. A ele, Passos Coelho. A ele, Passos Coelho, por estranho que isto possa parecer. E porquê? Porque neste momento nós já não discutimos a reforma da Segurança Social ou aquilo que o Sr. Draghi vai fazer a partir da manhã de comprar dívida, que estamos fundamentalmente a discutir o Espírito Santo, os incumprimentos do Primeiro-Ministro, etc., o que se passa no Prisioneiro 44, enfim. Não estamos a governar. O Governo, neste momento, arrasta-se e vai-se arrastar até outubro, imediatamente a seguir às eleições presidenciais. Por isso eu sempre defendi a antecipação e, neste momento, o que ele devia fazer era pedir desculpa, justificar cabalmente, eu não conheço a justificação escrita dele, mas responder aos deputados e dizer, de peito aberto, eu sou um homem sério, eu não tenho dúvidas sobre essa questão, governei bem o país, explicar porque é que governou bem e apresentar as suas propostas. Tinha outra vantagem. Mas apresentar a demissão não era uma assunção de culpa? Mas ele tem que assumir a culpa, porque ele é culpado nisto. Agora, a gravidade é a mesma que eu tenho quando não paguei o imposto ao automóvel porque não fui notificado. Estava convencido que era em junho e afinal era no mês em que comprei o carro. Bom, não quero comparar as situações, mas, enfim, eu quero relativizar a gravidade das infrações, embora sejam repetidas, de natureza diversa, etc. Mas, apesar de tudo, não há aqui enriquecimento ilícito, não há aqui vigarice, digamos assim. Há distrações, há irresponsabilidade, se assim se pode dizer. Mas se ele se acha em condições de governar o país, então que renove o seu mandato. Isto tinha uma grande vantagem, é que fazia disputar, designadamente da parte da oposição, a apresentação de programas concretos. Teríamos que o Dr. António Costa antecipar a apresentação do seu programa, dizerem-nos como é que vão resolver o problema do país, menos austeridade, mais crescimento, como é que vão resolver o problema da Segurança Social, a reforma do Estado, etc. Teríamos eleições na primavera e tinha uma vantagem enorme, é que destacávamos a eleição presidencial em vez de misturarmos com esta. Mas o Presidente da República já fez saber que não pretende antecipar as eleições. Se ele não pretende antecipar, percebe-se porquê, porque o Primeiro-Ministro não quer, não lhe apetece, porque é uma pessoa extremamente... O Presidente da República é muito conservadora nesse sentido. Foi pena que não tenha feito quando o Dr. Paulo Portas se demitiu, mas enfim, isso está passado à história. Agora, perante a demissão do Primeiro-Ministro, se ela viesse a verificar-se, o pedido de eleições antecipadas, não tem dúvida que o Conselho de Estado lhe daria razão para imediatamente convocar eleições para a primavera e teríamos, pronto, nova vida a partir desta primavera e não este arrastar, que isto vai ser uma chatice, se me permite a expressão, até outubro, porque, enfim, já começou a campanha eleitoral. Nesta reação de manhã de António Costa, embora os jornalistas lhe tenham perguntado por diversas vezes se justificava pedir a demissão de Pedro Passos Coelho, ele escusou-se sempre a responder diretamente à questão. Parece-lhe que também não interessa ao PS ir já para o Governo? Eu acho que interessa ir já para o Governo, mas acho bem que o António Costa não assuma esse ónus. Eu posso fazê-lo, o Manuel Alegre pode fazê-lo, é realmente o que eu penso, não tenho nenhum ónus. Mas António Costa já estará preparado? Eu acho que está preparadíssimo para ir para o Governo, tem já uma equipa a funcionar e a preparar-lhe os programas. O Partido Socialista tem gente muito boa, como também tem gente má, tal como no PSD, mas enfim, tem gente muito boa para governar o país. Penso que é a alternativa mais credível a este Governo e, portanto, não vejo inconveniente nenhum, só vejo vantagens. Passaríamos a ter um Governo novo. E mais outra razão, é que passaríamos a ter um Governo que em maio começava a preparar o orçamento para 2016. Está a ver o que é. Nós, em outubro, temos um Governo que, primeiro que nos apresenta um orçamento para 2016, vai demorar meses. Vamos entrar em duodécimos no ano de 2016. Isto é muito penoso. Não sendo uma possibilidade provável essa da antecipação das eleições, como é que acha que o Primeiro-Ministro vai sair desta situação? Mal, vai sair mal. Tendo a gravidade que tem, no fundo insere-se um bocadinho no conjunto de outras situações muito tristes que estão a acontecer na alta finança, no Sr. ex-Primeiro-Ministro e noutras situações, altos funcionários do Estado. Primeiro foi, enfim, ao nível dos vistos gold, agora é ao nível da Segurança Social. Começa a haver um mal-estar enorme entre a população portuguesa em relação, enfim, às pessoas que têm poder, nomeadamente aos políticos. Contribui para o descrédito na classe política. A classe política já estava muito desacreditada, grande parte da responsabilidade é dos próprios políticos e com estes sucessivos incidentes em envolvente em toda esta situação, só agrava o problema. Em relação a esta carta de José Sócrates em reação às declarações de Pedro Passos Coelho, quando José Sócrates diz que o Primeiro-Ministro está próximo da miséria moral, justifica-se uma reação desta natureza? Eu compreendo a reação dele, obviamente, a partir do momento em que ele assumiu, embora não concorde ou não me pareça que lhe sirva aos seus interesses, no sentido da defesa dos interesses de José Sócrates, nem as intervenções
extraordinárias do advogado de defesa, nem as intervenções dele. Enfim, não me parece que isso lhe seja útil. Apesar de tudo, ele sentiu-se, e quem não se sente não é filho de boa gente, e, portanto, respondeu ao Primeiro-Ministro. O que o Primeiro-Ministro fez é absolutamente inqualificável. E era nitidamente para atingir o engenheiro José Sócrates, ele aproveitou mais uma deixa. Mas não mencionou o nome de José Sócrates. Pois, a fotografia estava lá, preto no branco, e não pode negar. E, portanto, ele reagiu como tem reagido até agora, tentando estrebuchar na sua defesa. Olhando para os próximos temas e em relação à OPA, aos possíveis cenários que podem acontecer aqui ao BPI, há vários cenários em cima da mesa, desde o BPI poder comprar um novo banco, a Caixa comprar o BPI, ou mesmo esta possível fusão entre o BPI e o BCP. Parece-lhe que se está a redesenhar um novo mapa no sistema bancário em Portugal? Parece que sim, depois de chumbada por unanimidade a possibilidade desta OPA ir para a frente, creio que estão abertas as condições para que a fusão se desencandeie. Enfim, ainda estamos numa fase muito preliminar. O próprio presidente do outro banco diz que está disponível para conversar, mas nada mais do que isso. Teríamos um banco com uma dimensão muito mais significativa, o que era extremamente interessante, embora seja muito reservado em relação ao grande interesse que isso possa ter, porque me põe na perspectiva da defesa dos interesses dos trabalhadores. A fusão, obviamente, que vai implicar certamente o encerramento de muitos balcões, que há balcões. Porque há duplicação de funções porque há duplicação de funções e uma redução do número de funcionários. Vai haver despedimentos, iria provocar despedimentos em quantidades apreciáveis, penso eu. E, portanto, aguardo com serenidade que, dentro do mundo privado, entre dois bancos interessantes e com a capacidade de comprarem o novo banco e constituírem, de facto, uma estrutura bancária mais sólida, mais alargada e com maior peso, isso seria interessante verificar. Há quase aqui uma escolha entre ter um banco espanhol, ao ser comprado pelo La Caixa, e um banco angolano. Claro, já são dois grandes acionistas do BPI, já têm interesses muito significativos no BCP. A verdade é que o capital português nesta instituição bancária, ou nestas instituições bancárias e numa futura resultante da fusão, iria ficar bastante diminuído. Mas já estava, a situação já é esta, já é lá a Caixa por um lado e Isabel dos Santos por outro, a mandarem nisto. Não é? E se houver uma fusão que transformaria BPI e BCP no maior banco privado português, de alguma forma isso não reduz a concorrência e a oferta que há no mercado para os clientes de uma maneira geral? Claro que sim, ainda há outros bancos, mas de menor dimensão. E por isso eu sou muito cauteloso e confesso, enfim, não me cabe a mim decidir, que seria mais interessante manter o status quo numa situação em que o nosso nível de desemprego é assustador e em que há, da minha parte, a convicção que esta fusão iria provocar um conjunto na classe média, nos funcionários bancários, uma sangria monumental. Era preferível que, de facto, se comprasse o novo banco, o BPI o pudesse fazer, ou o BCP, mas mantivessem as duas entidades afastadas, até para, como referiu, evitar o perigo da quebra da concorrência. Acha que, de alguma forma, a falência do BES influenciou estes movimentos de consolidação na banca? Eu acho que sim, porque vamos ter... O problema disto é que, de facto, a situação do BES vai provocar sequelas que ainda não temos bem a noção, gravíssimas ao nível da economia e ao nível dos contribuintes, não tenho dúvidas sobre isso. E isso terá provocado este tipo de agitação. O BES era um dos maiores financiadores da economia portuguesa, à parte da Caixa Geral de Depósitos. Exatamente por isso temo muito que as consequências sejam mais graves do que aquelas que se antecipavam. Soube-se ontem, com esta auditoria forense ao BES realizada pela Deloitte, que foram detectados 4 atos de gestão ruinosa e 21 incumprimentos das ordens do Banco de Portugal. Houve 21 incumprimentos e não houve uma postura, uma atitude mais assertiva por parte do regulador? Bom, de facto, este relatório é assustador, é aterrorizador, porque, em primeiro lugar, custou 2 milhões de euros que vão ser pagos pelo Espírito Santo, não é? Durou 7 meses. Bom, já foi entregue ao Ministério Público, que parece que ainda vai acrescentar mais um inquérito aos 5 que já estavam em curso. E, portanto, a expectativa de todos nós, cidadãos comuns, é de que possa haver rapidamente, por parte das investigações, enfim, uma solução e um julgamento sobre esta situação. Porque eu leio atos dolosos, gestão danosa, fraude, burla, manipulação de contas, falsificação de documentos, há de tudo aqui nesta situação do banco. Como é que isto foi possível?
nas barbas, como é que é possível enganar tantas vezes o Banco de Portugal, eu confesso que tenho a maior das dificuldades em perceber e aguardo que os esclarecimentos sejam dados através do julgamento ou através da Comissão de Inquérito. Mas após 1, 2, 5, 10 incumprimentos, não se espera que haja um outro tipo de intervenção? Claro que sim. Não percebo porque é que o Banco de Portugal, depois dos vários incumprimentos, ou não percebeu que havia incumprimentos, porque é que não deu os murros na mesa que tinha que dar e tomar as decisões mais precipitadas, mais precipitadas no sentido mais atempadas, é realmente inexplicável. Olhando agora para os últimos desenvolvimentos da Comissão de Inquérito, ao caso BES e GES, parece-lhe, por aquilo que temos ouvido, que continua o jogo do passa-culpas? De facto, continua. Não tenho por parte desta Comissão grandes expectativas, apesar desta Comissão ter uma característica diferente de outras. É que o que está em jogo não é propriamente alguma coisa que interessa à maioria, por um lado, ou à oposição em alternativa, porque quando é assim, a maioria ganha sempre. Em todos os inquéritos é assim, enquanto os inquéritos forem, enfim, as comissões de inquérito forem constituídas proporcionalmente, a maioria terá sempre maioria, a maioria no plenário terá sempre maioria na comissão e as decisões são o que essa maioria quer. Ora, o que quer dizer é que a partir desta Comissão de Inquérito não servirá como arma de arremesso político? Parece-me que não servirá como arma de arremesso político, pelo que eu tenho visto, designadamente as intervenções por parte dos deputados da maioria. Por outro lado, é constituída por gente muito qualificada, de facto os partidos tiveram cuidado de nomear para esta comissão de inquérito, enfim, pessoas com bastante qualificação para poderem tratar deste assunto. Parece que os deputados têm demonstrado isso mesmo, estarem preparados. Desde a extrema-esquerda, desde o BS, a Mariano Mortágua, até ao CDS, não há dúvida nenhuma que, passando, enfim, pelos dois grandes partidos e pelo próprio Partido Comunista, parece-me que são deputados bastante qualificados. E, portanto, acredito que as conclusões possam ser esclarecedoras e úteis ao Ministério Público. Eu não tenho qualificação para perceber, porque cada vez estou mais baralhado. Quer dizer, cada vez que eu ouço, ninguém sabe, ninguém percebe, a culpa é do outro. É uma situação verdadeiramente espetacular, como é que é possível haver o desplante de invocar a ignorância ou então de permitir que na sede destas grandes instituições possa haver um poder centralizado, unificado e personalizado numa única pessoa que faz tudo, que manda tudo e os outros obedecem, coisa que eu não acredito. Acha que, por exemplo, os lesados com o papel comercial podem ter algum tipo de expectativa que vão ser algum dia ressarcidos? Eu acho que estão a ser criadas condições na opinião pública, nomeadamente por intervenções de várias instâncias responsáveis, como, por exemplo, o Presidente da CMVM, que já referiu que, plano ético, é absolutamente indispensável que eles possam ser ressarcidos, que haverá condições, e terá que haver condições, porque é mas escandaloso. supostamente a responsabilidade é do Banco de Portugal, que chuta para a CMVM, por sua Pois, vez. mas alguém terá que arbitrar essa situação e alguém terá que os ressarcir. Designadamente pelo seguinte, é que o Banco Espírito Santo conseguiu pagar e amortizar situações de, ao que parece, de grandes clientes, ou porque eram amigos, grandes amigos, ou porque eram muito poderosos e chateavam muito e ameaçavam muito. Bom, estes são, em regra, relativamente pequenos. Há muitos pequenos aforradores que foram vergonhosamente aldrabados nos balcões do banco e que estão em situação, muitos deles, centenas deles, para não dizer milhares deles, em situações próximos da miséria, do desespero. E, portanto, admito e faço crer e espero que possam, se não na sua totalidade, pelo menos em parte, possam ser reembolsados. António Capucho, muito obrigada pela sua análise na edição do Meio-Dia.